Se tem uma coisa que definitivamente muda a vida de qualquer família é a chegada de uma criança, né? Não preciso nem explicar por quê. A gente vai ter uma mudança drástica em rotina, em distribuição de tempo, de tarefas, de dinheiro. E eu acho que não tinha tema mais importante pra gente trazer aqui no canal, hoje, no Dia das Mães, que não falar sobre isso, como que o dinheiro atravessa a vida de uma mãe. E eu não podia chamar ninguém melhor do que a minha esposa, a mãe do meu filho, a mãe do Gabi, a Mi. Eu tô doido para que vocês conheçam ela, tenham acesso à pessoa incrível que ela é. E enquanto eu tô organizando aqui o café da manhã, já já ela vai aparecer para se apresentar e a gente vai ter um papo bem gostoso sobre isso. Então fica comigo, já convida seu mozão, já manda esse vídeo para sua mãe, que pode ter certeza que vai ser um vídeo maravilhoso. Bom, gente, essa daqui é a Mi, primeira vez que vocês estão vendo ela no canal. Acho que vai ser difícil o enquadramento nesse vídeo, né? Porque, como vocês estão vendo, temos 40 centímetros de distância. Bom, eu sou Michele, sou psicóloga, casada com o Rafael. E então vocês imaginam o que pode dar com um psicólogo casado com um engenheiro que é planejador financeiro. Então, algumas tretas rolam por aí. Sim. Mas aí vai ser legal esse episódio, que é para abordar um pouco sobre o aspecto financeiro na maternidade. E é um tema que me atravessa bastante, tanto financeiro quanto a maternidade. Então vai ser uma conversa bacana. Você, pelo fato de ter o conhecimento técnico acerca das questões financeiras, então às vezes você vai ter um viés mais racional do que o meu. Técnico, né? Exato. E eu vou para as partes subjetivas da relação com o dinheiro. Então, tipo, o Uhum. quanto que isso me afeta ou atravessa. E às vezes as discussões ficam mais tensas nesse sentido por a gente olhar por ângulos diferentes, mas aí no final das contas a gente acaba chegando num ponto em comum que faz muito sentido, justamente porque a gente olha por ângulos diferentes. Tô falando de maneira simplista, mas não é simplista, né? Tipo, Sim. a gente Muitas horas de faz estamos em conversa, né? 5 anos de relacionamento e eu acho que a dinâmica financeira que mais faz sentido foi concluída há 2 meses. Que a gente Isso. falou, não, é isso, é realmente esse o caminho, agora faz sentido. Até porque a relação com o dinheiro não é só de campo individual, né? A gente tem aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, a maneira como a gente olhou para isso e foi construindo ao longo da nossa trajetória de vida mesmo, né? Na escola, na faculdade, nas relações com os amigos. E aí isso vai interferindo na maneira como a gente se relaciona com grana, né? Tanto para mim, quanto para o Rafael, quanto para todo mundo. Uhum. E aí acho que esses pontos, quando a gente casa e tem filhos, acabam sendo um dos pontos de maior conflito, né? Amor, pela primeira vez, faz o convite pra galera se inscrever no canal e continuar acompanhando a Esse é meu gente. marido. Ele tem um canal de vídeo e ele fala de dinheiro. Se você precisar de falar Vida de também. dinheiro, segue lá, curte lá. O que você acha que foi a coisa que mais mudou, assim, em termos financeiros mesmo? É muita coisa, né? Porque no nosso caso, por exemplo, que não foi uma gravidez planejada, no sentido de se preparar financeiramente para uma gestação, para a criação de um filho, mas no mundo idealizado da maternidade, de você, tipo, destinar um valor para aquilo, se preparar financeiramente, fazer uma reserva para os gastos que vão vir ali da gestação e dos primeiros anos de vida, a gente não teve isso. Eu acabei ficando grávida no momento em que a gente não esperava que eu fosse ficar grávida. A gente morava num apartamento que era alugado, era mobiliado, então a mobília não era nossa. Então, tipo, a gente não tinha literalmente nada. Muito pequenininho, né? Muito pequena, a gente morava no quarto andar, era escada. Tudo teve que ser modificado, né? Nos últimos meses de gestação a gente mudou, porque já tava ficando muito difícil de subir com as escadas. A perna inchava muito, porque no final da gestação era bem no verão. A gente teve que mudar de apartamento, a gente teve que comprar todos os móveis, teve todos os custos que um bebê tem mesmo, né? No sentido de comprar berço, roupinha, fralda, toda a parte do kit maternidade. E no sentido de, tipo assim, trabalho mesmo, né? Eu sei que a maternidade, ela vai exigir um trabalho ali enquanto mãe, que não é visto, não é remunerado, no sentido de você tem que estar dedicada para amamentação, você tem que estar dedicada para horas que a criança só vai se acalmar com você. Inclusive, isso me lembrou uma situação de uma amiga que acabou de voltar ao trabalho no pós-licença maternidade. O chefe dela veio comentar de um erro que ela teve
no finalzinho da gestação, antes dela sair de licença, um erro que, assim, que foi um erro banal, mas que acho que se ela não tivesse todas as demandas emocionais e hormonais do final de gestação, talvez ela não teria errado. Mas imagina para alguém que acabou de deixar o filho em casa, tá tendo que retornar ao trabalho numa jornada de 8 horas, ainda parando nos intervalos que precisa se alimentar, parando para tirar leite, para deixar o leite para a criança no período em que ela está trabalhando, ouvir uma crítica que é uma crítica leve, mas que se mistura todas as questões emocionais e hormonais do momento da gestação e pós-gestação. Então, assim, eu sinto que parece que o mercado de trabalho, acho que a nível sociedade, não é preparado nem um pouco, acho que para acolher o público feminino que passa pela maternidade, né? E Uhum. de entender o quanto que isso interfere na produtividade, não por uma questão proposital, mas por uma questão que não tem como, né, dar conta de tantas demandas internas e externas, dentro de casa, fora de casa, com o filho, com a casa e com o trabalho, e ter que equilibrar tudo isso de uma maneira 100% produtiva. Uau! Uhum. Sabe? Do que é esperado, assim, tipo, do corporativo, enfim. Ou a mãe vai para um sentido totalmente de abandonar o trabalho e focar na criança, ou a mãe vai virar um ápice de produtividade, porque vira aquela ideia de mãe guerreira que vai fazer qualquer coisa pelo filho e vai dar de tudo pro trabalho, assim, né? Acho que é meio 880 nesse aspecto. Tem, acho que tem todas essas visões, né? Parece que todas idealizadas, Todas né? idealizadas. E eu acho que, além desse trabalho invisível que você comentou, do trabalho não remunerado, no sentido de horas de amamentação, horas acordadas do meio da noite, de acolher a criança, de trocar a fralda, isso no período em que é bebê, mas conforme vai crescendo, vão surgindo outras demandas, né? A criança fica muito mais doente, tá num período de construção da imunidade. Então, tudo isso não é visto, mas tudo isso é contabilizado no seu dia a dia, né? De horas não dormidas, de casa que precisa organizar, de alimentação para a família, de alimentação para o filho, de roupa que vai ter que comprar porque não tem roupa para o próximo inverno, de lembrar que precisa agendar pediatra porque já deu o período do intervalo entre consultas, porque precisa fazer exame, porque tem que comprar medicação, porque e aí assim, tudo isso vira criança no centro, e aí é um esforço gigantesco para a mulher de voltar a olhar para si, porque aí tem tantas coisas sendo contabilizadas no seu dia e dentro da cabeça que aí vira uma sobrecarga mental, onde interfere até na relação amorosa, porque aí o espaço a dois fica menor, ficam menos conversas, menos atenção, e aí olhar para si e no meio de tudo isso, acho que dentro da maternidade é ainda mais difícil, não só na parte psicológica, mas na parte financeira, porque aí você tá tendo tanto gasto, né? Tá tendo tantas demandas que aí você fala assim, nossa, eu vou comprar essa blusinha, eu vou comprar essa roupa, eu vou marcar uma massagem porque eu tô com dor nas costas. Ai, mas esse mês eu não comprei fralda na promoção, então como que eu vou gastar com isso? É difícil esse resgate de entender que todas as partes são importantes, né? Que o meu espaço é tão importante quanto o espaço de cuidado do meu filho. E aí isso é uma coisa que vai e volta, né? E acho que agora eu consigo ter mais espaços individuais, mas ainda assim, se ele estiver doente ou se ele estiver numa demanda emocional maior da minha presença, eu vou morrer por dentro e falar assim, meu Deus, eu não posso sair, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo porque ele precisa de mim. Isso internamente, né? Mas afeta minha produtividade, afeta minha relação interpessoal, afeta muitas outras camadas que, querendo ou não, impacta no meu ganho financeiro, né? Ainda mais nesse momento enquanto autônoma, né? Que acontecem, então as divisões elas não podem ser proporcionais olhando exclusivamente para salário de um e de outro, para que a Uhum, conta feche, para que as coisas façam sentido, exato. independente de qual gasto é maior no sentido individual de cada um também, né? Então eu acho que é um tema que eu também queria ouvir você dando um recado para as mães que estão vendo a gente agora sobre como conduzir, como abordar esse tema. Acho que é muito delicada essa questão dentro do relacionamento, quando a mulher se torna mãe, de entender esse trabalho invisível. E aí assimilar isso e ainda ter
paciência para explicar para o companheiro quando esse companheiro não compreende essas questões, é um trabalho muito custoso. E é o que culmina muitas vezes numa separação. Eu não vou me lembrar agora de cabeça, né, de fatores estatísticos, mas eu sei que entre o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida da criança, o número de divórcio é muito alto. E eu acredito que um dos fatores seja justamente esse, não só o fator financeiro, mas a questão de dificuldade de comunicação entre as partes, do homem entender o que se passa nessas alterações de identidade da mulher, e entender que não vai ser a esposa que era antes. Isso é impossível, não tem como. E da mulher conseguir ter essa disposição interna de explicar tudo isso, porque tá passando por 1 milhão de coisas e aí às vezes não sobra espaço mental de processar de que maneira ela comunica isso, né? E como que isso afeta, de como que isso pesa, de como que isso interfere na produtividade, interfere na atenção que ela dedica ao marido, ou à casa, ou às outras partes da vida dela. E aí isso vai criando ali uma rachadura na comunicação mesmo, consequentemente interferindo em outras questões, né? Porque aí se o financeiro tá atravessado e vocês não conseguem conversar sobre isso, vai desmoronando outras coisas, né? Em consequência dessa situação. Por mais que Rafael tenha essa abertura, até por conta da vivência dele enquanto pessoa, né? Porque ele tem uma mãe maravilhosa, minha sogra é maravilhosa. Beijo, mãe. Espero que você tenha visto pelo menos esse vídeo no canal. Você deve estar aí reclamando, nossa, quanta exposição e bababá, mas um beijo. A gente ama. Proporcionou uma educação muito saudável nesse sentido para o Rafael, então, tipo, ele é aberto a esse diálogo, estar aberto a essa escuta, né? Então, isso faz com que a gente consiga ter as nossas DRs de uma maneira saudável, mas que a gente consiga estar aberto a ouvir um outro. Isso faz com que a gente não tenha se separado no primeiro e no segundo ano de vida. E que ele consiga entender essa parte do trabalho invisível da mulher e da maternidade e do quanto que isso me modificou enquanto processo de identidade e de respeitar esse espaço. Aquilo que a gente está trazendo aqui são pontos para refletir e para olhar para esse trabalho invisível, não remunerado, do quanto que as questões financeiras atravessam a maternidade e a mulher, mas tem 1 milhão de outras coisas nos bastidores da vivência de cada um. Por isso que até eu enfatizo muito dessa questão das políticas públicas, né? Tipo, falta e falta muito, né? A Vera Iaconelli, que é uma colunista da Folha, psicanalista, fala muito sobre essas questões. Ela tem até um livro que eu adoro, que é o Manifesto Antimaternalista, que é justamente por conta dessas questões, né, que atravessam a maternidade, que são invisibilizadas em muitas instâncias, sabe? Aproveitando a citação, procurem sobre economia do cuidado, Think Olga. É um estudo maravilhoso que dimensiona financeiramente qual que é o impacto financeiro dessas mães que não são remuneradas pelos trabalhos que elas desempenham, né? E mostra que basicamente essa economia seria a quarta maior economia do mundo, se fosse remunerada. E eu não esqueço a frase que a Vera Rita disse na formação. Vera também, a mão invisível que balança o berço da economia é o trabalho não remunerado das mulheres, né? Que é basicamente dizer que se não fosse essas mulheres não sendo remuneradas, como estaria a nossa economia, né? Como seria se a gente tivesse uma economia que esses trabalhos fossem pagos? Se a frase estiver errada, eu peço para Mara deixar aqui em algum lugar na tela. Mas a gente vai terminar de ajeitar as coisas aqui do café e a gente volta para fechar o vídeo. Bom, a gente está chegando no último bloco desse vídeo. Eu espero de coração que você tenha gostado. E você que chegou até aqui com a gente e ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa o like. Isso ajuda muito a gente. Deixar aberto também o espaço da consultoria, principalmente para você, casal que está assistindo isso em conjunto. Eu acho que vocês merecem um espaço legal para trocar sobre isso com uma condução adequada, sem toda essa vibe esquisita de mercado financeiro, né? Acho que ter alguém isento de conflito de interesse para fazer as coisas junto com você é muito bom e de fato pode proporcionar uma vida mais legal pro casal. Tá aparecendo o QR Code em algum lugar da tela, se você estiver vendo pela TV, se você estiver pelo celular ou pelo notebook, é só rolar aqui na descrição, tem a nossa lista de interesse. Nesse terceiro bloco, eu queria deixar, acho que a pergunta mais importante desse vídeo para você, amor. O que você gostaria que o Gabi aprendesse sobre isso? Qual que seria o fator que você falaria assim, nossa, a gente acertou na educação do Gabi nesse aspecto para a construção de família dele, para ele pensar em dinheiro? O que você acha que é determinante nesse aspecto? Tá mais uma das demandas mentais que ficam na nossa cabeça, né?
se eu estou criando e educando ele corretamente, assim. Cara, não sei te responder integralmente essa pergunta, mas eu acho que o que aquece meu coração normalmente é quando as pessoas falam o quanto que ele é educado, respeitoso com as pessoas, mesmo tendo 3 anos, de sempre cumprimentar, agradecer, pedir licença. E eu acho que se a gente conseguir transmitir esses valores para ele de uma maneira natural e internalizada, de que isso é o básico da vida, e ele crescer com isso em mente, de que educação, respeito é essencial, acho que eu sinto que eu já fiz um bom trabalho. E aí, em consequência disso, ele conseguindo se relacionar com os aspectos da vida dele, como escolha de profissão, de trabalho, de relações interpessoais, de dinheiro e de todas essas outras coisas que vão compor a vida dele, se ele conseguir fazer isso de uma maneira honesta, respeitosa e com ética, acho que vou ficar com a sensação de que eu fiz um bom trabalho, sabe? Uhum. Eu acho que é meio que isso, assim, eu espero que ele tenha consciência de que o que ele tá tendo acesso já desafia ele em muitos níveis para ele fazer o E melhor que ele conseguir dar pode, né. valor. Ai, ai, que vídeo, obrigado de ter vindo aqui. A minha é uma pessoa muito reservada, para ela É, estar por aqui, saibam que, assim, é um evento de verdade. Em outros momentos do vídeo já deve ter aparecido na tela, mas se você ainda não seguiu ela no Insta, michelevanzella.pc, tomara. me sigam lá. É isso. Vai estar aqui em algum lugar da tela, em outros momentos do vídeo também, e na descrição. A gente se vê aqui domingo que vem às 3 da tarde, neste formato, né? Que começou na semana passada, a gente está testando para ver se a gente melhora a vibe aqui do canal. Então, continua me dando feedback, conversa com a gente aqui nos comentários que a gente vai ler e vai responder cada um deles. Um beijo, até domingo que vem.